Olá, ouvintes da Band News FM, eu sou Renata Menezes e estamos começando o nosso encontro de todo sábado. Você me encontra de segunda a sexta no Band Mulher ao vivo, 1h30 da tarde, mas sábado o nosso encontro é aqui na rádio. Então você que está começando seu sábado aí, vai lavar o carro, está cuidando da casa, está escutando a gente no trânsito. Hoje é dia de conversar com gente interessante, inteligente, pautas que vão mudar um pouquinho, transformar um pouquinho a visão sobre o mundo. E hoje eu estou com mulheres incríveis neste programa, tá? Eu vou começar com Juliana Monique, que é diretora e uma das idealizadoras do Festival IAS, que está acontecendo aqui em Salvador, já está na 5ª edição. Eu vou deixar ela explicar o nível assim, de complexidade, de beleza que é esse festival. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rê. É uma honra estar aqui com você. Assim, a gente fica muito feliz, né, por ter esse espaço, pela possibilidade de comunicar e de chegar a mais pessoas. Então, seu papel também é de, né, expandir esse projeto através da sua voz. Muito obrigada. Então, o IAS, eu tenho chamado muito de movimento coletivo, né, porque nós queremos incidir politicamente através das artes, mas sem perder a nossa essência, sem perder a nossa identidade, sem perder aquilo que nós aprendemos com as nossas mais velhas, né, que têm resistido, que têm criado, que têm caminhado. Uau! E é um festival que ele é múltiplo, porque são várias plataformas, várias linguagens, aliás, várias linguagens artísticas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Estou trocando aqui, ó, você está ouvindo um barulhinho, eu estou trocando minha pulseira de braço para não fazer barulho, não atrapalhar você que está em casa de escutar o que a gente está falando. Explica mais um pouquinho dessas linhas artísticas, por favor, para o pessoal de casa já começar a ficar atento aí até para se programar, para assistir tudo. Perfeito. O IAS ele foi se consolidando a partir do entendimento do que é uma artista negra. Né? A artista negra ela é múltipla, ela transita em vários espaços e à medida que a gente vai passando o tempo, vai percebendo. Não dá para segmentar, não dá para ser só teatro, não dá para ser só dança, a gente pode ser tudo. Então aí ampliamos as linguagens, então hoje a gente conta com 10 espetáculos de artes cênicas, mais 4 shows, mais coral, mais literatura, mais artes visuais e muito mais. Então assim, também nos aquece, né, de entender que a gente pode ser o que nós quisermos. E essa frase é muito potente, né? A gente pode ser o que a gente quiser, mas quando a gente é mulher, essa frase ela precisa de um pouco mais de força para ela sair, assim, né? Para ela se tornar realidade, porque são mais camadas, são mais dificuldades, né? E eu acredito, quero te ouvir sobre isso, que o caminho, assim, o espaço das artes, assim como vários outros espaços, né, no nosso país e no mundo, também tem desafios, né, para as mulheres artistas, até porque a arte fala muito sobre um espaço de abertura para o sentir, de abertura para o desejo de transformação, de abertura para o próprio desejo em si, coisas que não são muito dadas de graça para as mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário artístico aqui na nossa cidade, aqui na Bahia e já contando para a gente, né, a partir disso, como é que surge a ideia do festival. Perfeito. O IAS ele surge lá em 2020, período pandêmico, mas as discussões, né, o entendimento de que não havia espaço para as mulheres negras no circuito nacional de teatro, no circuito dos grandes festivais. Então, desse lugar, né, de invisibilidade, de ausência, que nós mulheres negras, artistas da cena, resolveram, não, vamos nos juntar e construir um espaço que representasse essa identidade, que representasse esse fazer de forma plena. E aí fomos dando a nossa cara. Né? Começamos lá com 5 espetáculos, né, na pandemia, formato híbrido, e a cada ano a gente entende que precisa mais, né, de chegar inclusive a mais pessoas, incluir, né, mediar, trazer medidas e recursos de acessibilidade. Então, é um trabalho também contínuo de formação política, além de inspirar essas mulheres, né, outras mulheres, a se colocar no mundo, se colocar na cena, se ousar. Né? Então, acho que é isso que o IAS acaba propiciando, sendo um grande palco mesmo. Né? E uma questão que a gente sempre pautou não vamos encerrar a cada edição. Né? Esse sentimento de coletividade não deve se encerrar no dia 26 de julho. Né? Esse sentimento de pertença deve continuar. Então, a gente, inclusive, se junta para outras coisas. Então, para outros projetos, outras ações. Então, acredito que é esse
pano de fundo, né? Se aquilombar, mas não nesse sentido esgarçado de ser palavra na moda, mas se aquilombar entendendo de onde nós viemos. E que no continente africano nós somos o tempo todo coletivo, nós somos comunitários. Então, como desaprendemos, vamos reaprender, né, através dessa essência feminina. Que coisa linda. Você que está ligando agora na rádio aqui, Renata Menezes, com um pouco de pigarro, falando com você. Peraí, me dá licença que eu vou tossir um minuto. Pronto, voltei. Eu estou aqui com Juliana Monique, que é diretora do Festival IAS, que está na sua 5ª edição, e ela está falando para a gente sobre a construção de um festival tão poderoso, nessa cena especial, potente do nosso estado, feito por mulheres negras, artistas, que trazem esse olhar tão importante. Você está falando dessa trajetória de 5 anos, né? Um festival que nasce híbrido lá na pandemia. Como qual a diferença desse 5º festival para o primeiro que vocês fizeram? O que mudou, não só em vocês, mas principalmente no público? Porque tem uma formação de público que acontece também, 5 anos expondo, no melhor dos sentidos, né? Expondo a comunidade, expondo a nossa cidade a esse tipo de ferramenta poderosa de revolução, que é a arte. Como é que está agora, olhando para trás? A gente assim, se enche muito de orgulho, porque lá em 2020 era um sonho de vamos ter um espaço nosso ali. Foram 5 espetáculos que na época as atrizes doaram, né, o seu fazer. Né? Elas foram lá, a gente não tinha financiamento, a gente não tinha recurso e foi construir inclusive redes para poder realizar. Então, foi um presente, né? Essas 5 atrizes, elas nos deram de presente seus espetáculos para que a gente pudesse realizar. Então, hoje, quando a gente percebe que nesses 5 anos nós conseguimos, né, se consolidar, nós conseguimos financiamento, né, um financiamento contínuo, assim, a gente recebeu 2021, a gente recebeu 2024, a gente recebeu 2025, esse financiamento, então também é um reconhecimento desse trabalho que tem uma importância na difusão, mas também no fortalecimento dessa cena. Então, assim, olhar para trás é justamente essa experiência de nós estamos caminhando, nós estamos construindo, nós não perdemos a nossa essência, inclusive o tema desse ano, né? É o alçar voo do ventre de quem sabe que veio dos caminhos matricêntricos. Ou seja, a gente quer que os úteros, eles sejam esses espaços pulsantes, que eles cheguem, né? Que esse ventre esteja sempre projetado para o futuro, mas sem nunca esquecer, né, a sua origem, a sua identidade e o seu compromisso com a comunidade. Que coisa linda. Nossa, fico emocionada e inspirada te ouvindo, porque realmente, né, é ir abrindo os espaços, né? É ir abrindo as possibilidades e os movimentos que acontecem quando a gente tem coragem, porque é preciso coragem para colocar nossa voz no mundo, né? Então, que coisa boa. Juliana Monique, diretora do Festival IAS, ela está aqui conversando com a gente. Eu quero falar sobre onde acontecem os espetáculos e as ações, porque tem uma característica muito bonita e muito potente no festival, que é a formação de público, né? Levar todos esses movimentos artísticos, porque tem performance, porque tem show, porque tem espetáculo e tal, para vários locais da cidade e também para escolas. Então, perfeito. Isso também é muito poderoso, né? Para quem está ali começando, está vendo o mundo, né? Os adolescentes começando a ter esse acesso à arte, porque a gente sabe que a arte educa para o sentir, perfeito. Né? E talvez a gente esteja precisando mais do que nunca dessa educação para o sentir, porque quando a gente não sabe o que a gente está sentindo, os sentimentos vão saindo tortos, vão saindo complicados demais, e aí a gente vai esbarrar em violência, a gente vai esbarrar em um monte de coisa que é muito mais difícil de resolver. Então, letramento emocional e arte são 2 coisas que precisam andar juntas, e precisam andar juntas desde o início da vida. Então, tem espetáculo nas escolas. Os espetáculos, aí a gente fez um caminho inverso, né? Assim, a gente entende a importância da arte ir para a escola, de estar na escola, mas também desse fluxo, né, das comunidades, das escolas irem para o teatro. Então, levamos as oficinas, então os estudantes vão ter ali, né, contato com as atrizes, né, elas vão ter ali a oportunidade dessa troca, e
o nosso trabalho é fazer com que essas escolas também acessem os equipamentos culturais, porque nossa proposição é que se haja ali espectadores e espectadoras conscientes, autônomas, que decida, hoje eu vou ao teatro, hoje eu vou ao museu. Então, a gente faz esse caminho inverso. Então, leva as oficinas, entendendo que no campo formativo as escolas ainda demandam esse lugar, né, de acessar a arte, né, em várias linguagens. E aí, convida essas escolas para estar conosco em um dos 9 dias. Uau! Agora, com certeza, o pessoal que está em casa escutando, está vendo a gente pelo YouTube, está desesperado para saber onde é que está tendo as coisas. Pois onde é que está, como é que faz para assistir, como é que faz para fazer parte, se precisa comprar ingresso, se não precisa. Explica para a gente todo esse serviço. Vamos lá. Então, de 18 a 26 de julho, nós estaremos no Teatro Gregório de Matos, no Espaço Xisto Bahia, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Pátio Ianaçô, no Café Teatro Nilda Spencer. Então, as atividades elas foram distribuídas nesses espaços justamente por entender a necessidade dessa formação. Então, você escolhe lá o seu espetáculo, clica lá no nosso Instagram, @FestivalIAS, e tem toda a programação em vários formatos, né? E os ingressos, eles também foram pensados para ser acessível. Então, meia, 10, inteira, 20, além de um programa de mediação que vai atender pessoas trans, pessoas quilombolas, coletivos culturais, coletivos de mães, coletivo de mulheres, escolas públicas, né, projetos sociais, que para a gente também é muito importante. E esse ano a gente tem, né, ano passado a gente conseguiu inserir a intérpretes de Libras, e esse ano nós temos audiodescrição nos 10 espetáculos. Então, assim, a gente tem buscado, aprofundado, aprendendo também a se comunicar com esses públicos diversos. Né? Então, há um esforço muito grande para que todo mundo que chegue ao IAS, né, se sinta ali deitado no colo de mãe. E eu já estou sentindo só de ouvir, eu acho que você em casa também está ouvindo no carro, está ouvindo em casa, ou está assistindo no YouTube, é realmente muito poderoso, muito potente. E a gente fala muito, assim, de agenda cultural aqui, hoje é sábado, então, assim, nossa cidade... É muito bom, graças aos deuses da música, as deusas todas da nossa cidade. Tem muitas atrações de música, de arte, de cultura. Mas eu sempre bato nessa tecla que é os sábados. Gente, vamos ao teatro. Vamos também abrir espaço para outras artes. E muitas vezes é dar uma chance mesmo, é dar um espaço. Tem muita gente que deixa para ter essa experiência ou só tem acesso a essa experiência das artes para além da música, que é maravilhosa, que é incrível, que a gente tem que ter mesmo muito acesso, porque é maravilhoso, mas deixa para ter isso, só consegue acessar isso depois, na idade adulta. E dê uma chance, porque são tantas experiências incríveis que estão disponíveis para a gente, fazendo coisas talvez um pouco diferentes e que podem abrir verdadeiramente a nossa cabeça para pensar o mundo de outras formas, para se questionar, para se divertir também, para se entreter e ver pessoas parecidas com a gente, falando de temas que são muito nossos, também são muito poderosos, porque muitas vezes a gente está consumindo arte e está consumindo arte feita por pessoas que são muito diferentes de nós, né? E quando a gente olha para a arte ou escuta uma música ou a gente vê um filme feito por mulheres, criado por mulheres, dirigido por mulheres, vai tocar a gente em camadas diferentes. Vai nos atravessar de uma forma diferente, porque vem de uma pessoa que tem uma vivência que se encontra com a nossa de alguma forma, em algum lugar. Mas eu estou ouvindo, Renato, o programa Eu Sou Homem, não é para ir. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que todo mundo pode abraçar essa possibilidade e que é para todo mundo, né? Então, quero te parabenizar de verdade, assim, você e toda a equipe, porque é importantíssimo uma cidade como a nossa, um estado como o nosso, um país como o nosso, ter iniciativas assim, fazem muita diferença. E que bom que você tem esse sentimento, você chega aqui com esse sentimento de valorização, de que realmente esse espaço existe e esse cuidado existe, porque muitas vezes é difícil e é solitário esse processo, né? Então, quando vai agregando, inclusive o olhar do setor público, do setor privado, vai agregando possibilidades. Então, quero deixar esse espaço, a gente ainda tem alguns minutinhos para encerrar o nosso primeiro bloco, para você dizer o que você quiser, para você convidar as pessoas, para você compartilhar o que você acha importante de compartilhar sobre você ou sobre o Festival IAS que está rolando aqui, que deixa a gente muito feliz de receber e de ouvir aqui no nosso programa. Então, eu vou pelo IAS,
IAS, porque eu acho que o IAS ele me representa, né, como espaço. Então, olhar esse protagonismo, olhar essas narrativas, ensinos a partir de várias linguagens, que eu acabei não falando, mas também tem cinema, né? Então, é uma efervescência e uma reafirmação desse espaço da artista negra, de reconhecer, de estimular. E quando as mulheres negras elas se movimentam, elas estão levando ali toda a sua comunidade, elas estão levando todo um modelo de sociedade, né, que pode ser modificado, que deve ser modificado para acolher, para ser receptivo, para ser inclusive afetivo. Né? Uma experiência que a gente traz dentro do IAS é a afetividade, é o olhar nos olhos, é reconhecer as pessoas pelos nomes, é se ajudar de forma consciente, que aquilo ali também é fazer política. Então, o IAS é esse espaço que a gente sente que é nosso, que a gente, né, pode inclusive criar um novo modelo e mudar, inclusive, essa estética de poder. Porque nós temos mulheres na técnica, nós temos mulheres nas comunicações do festival, né? Assim, a gente também traz os homens negros porque entende que essa violência estrutural ela acaba atravessando a nossa comunidade. Então, os homens negros não estão excluídos desse processo, mas as mulheres negras estão ali na liderança como grandes Ialodês, né, como nos ensina aí a nossa história e cultura negra. Então, acompanhe aí, @Festival IAS, toda a programação, né, e para a gente vai ser uma honra te receber, né, a partir do dia 18 até o dia 26. É muita programação, dá para escolher aquela que mais te tocar e se juntar a esse grande quilombo. Maravilhoso. Dá para ir mais de um, dá para Com aproveitar certeza. tudo. Juliana Monique, do Festival IAS, muito obrigada pela Muito presença obrigada. aqui. Volte sempre, um prazer te receber, viu? Muito obrigada. Ó, e o Band News Entrevista vai dar um tempinho bem rápido para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com Magali Moraes para a gente falar de humor feminino. E é claro que a gente vai dar muita gargalhada juntos e juntas aqui. Eu volto já já.
Band News Entrevista de volta. Nosso segundo bloco tá incrível porque eu estou aqui com ela, Magali Moraes, que eu tenho certeza absoluta que você conhece. Se você não conheceu, eu não sei onde é que você estava. Nos últimos anos, você não estava na internet, você não estava no Instagram. E você perdeu muita coisa, porque é um conteúdo divertido, inteligente, que faz a gente pensar. Bem-vinda, Magali. Renatinha, que delícia estar aqui. Boa tarde. Bom dia, né? 9h Bom e pouca dia, da manhã. 9h20. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente aí. Renatinha, que felicidade estar aqui no Band News Entrevista, porque é uma delícia bater papo com quem é tão inteligente. Então, é sempre um lugar de aprender também. Então, estou muito feliz de compartilhar essa manhã de sábado com você. Imagina, vamos aprender juntas e vamos conversar juntas. Eu quero falar de humor. Quer feminino. começar falando de humor? Eu já quero começar falando de humor, porque a gente quer assim. A gente não, eu sou engraçadinha. Magali é profissional. Renata, humorista. eu te conheço, Renata. Eu te conheço de outros carnavais. Então, e eu quero falar desse lugar do humor, porque o humor a gente é pouco estimulada quando a gente é mulher a esse lugar da brincadeira, da leveza, né? O humor, ele fala muito também de limites, de brincar com o limite, brincar com o que não pode ser dito, não pode ser feito. E esse é um lugar que não é muito disponibilizado para as mulheres, né? Então, eu queria começar com essa pergunta, assim, como é ser uma mulher humorista no Brasil, no Nordeste brasileiro? Você sente que tem uma diferença, ao mesmo tempo de oportunidade, mas também de desafio? Eu acredito o humor como uma atitude política. E eu acho que o motivo pelo qual nós mulheres somos quase que desestimuladas a fazer humor é porque o humor também é um lugar de liberdade, né? E a liberdade sempre é uma coisa que estão tentando sempre controlar das mulheres, né? Controle dos corpos, controle da forma de falar, controle da... E eu acho que a possibilidade de fazer humor é também uma forma de revolução. Eu acho que o humor é revolução também. Então, ser mulher e fazer humor, né? Aprender humildemente a fazer humor. Eu digo direto, assim, eu era uma criança espótica, eu era uma criança gaiata, que eu ouvia minha mãe dizendo, menina, se comporte, menina, fique quieta, menina. E aí depois eu cresço e eu sou a pessoa da roda dos amigos que tá fazendo piada e que tá todo mundo rindo e que todo mundo quer ser amigo. O humor é também para mim, que eu, uma mulher negra, também é um lugar de proteção. Por muitas vezes eu usei o humor para conseguir sair de situações que eram dolorosas para mim. Então, usava o humor para dar essa contornada e, de alguma forma, também conquistar as pessoas e proteção. E como mulher, eu acho que é a possibilidade de fazer humor de uma forma que é só nossa, assim. Eu estava escutando o bloco anterior e falando de Juliana, você dizendo o quanto a arte, quando as pessoas fazem arte, a mulher quando faz arte, quando a gente vê as pessoas fazendo arte, é uma forma diferente da forma de quando é pessoas que não são atravessadas pelas mesmas realidades que a gente. Então, eu acho que o humor é a mesma coisa, assim. Acho que ao fazer humor, eu consigo conectar com homens e mulheres, mas especialmente com as mulheres que se conectam e são atravessadas pelas mesmas vivências. Não dizendo com isso, obviamente, que o homem, é isso que você falou mesmo, que o homem não se conecta, porque o humor é universal, né? Mas o humor, de alguma forma, você se conecta com o que encaixa, com o que existe uma forma de humor, eu estudo pra caramba, mas existe uma forma de humor que é humor por reconhecimento. Então, fica mais engraçado porque você se reconhece. E dentro desse processo, como mulher, é também entender que eu não preciso ser a palhacinha. Eu acho que é diferente também. Fazer humor é diferente de ser a palhacinha, é diferente de estar o tempo todo. Às vezes é preciso falar sério, inclusive para ser engraçada, sabe? Então acho que é esse o grande desafio, sendo uma mulher fazendo humor. Uau! E que você consegue, assim, atravessar lindamente. Olha isso. Porque o seu conteúdo nas redes sociais, a sua forma de fazer humor é muito específica, muito sua, muito própria. Uhum. Isso faz já do seu conteúdo muito poderoso, porque é a autenticidade que é o mais bacana, né? E quanto mais a gente é quem a gente é, mais autêntico, mais íntimo, mais a gente tem chance de se conectar com o outro, né? Mas eu queria saber agora, bastidores, de onde vêm as inspirações, assim, né? Você vai anotando, é processo criativo. Você que está chegando agora, eu estou aqui com Magali Moraes, tá? E a gente está falando de humor feminino, a gente está falando de brincadeira, a gente está falando de coisa séria. E eu quero saber de processo criativo. Sim. Você vai anotando num caderninho? Renata, absolutamente qualquer coisa
pra mim é um motivo de piada, sabe? Sério, qualquer coisa. E Magali é engraçada, eu conheço Magali de muito tempo, é que assim, o tipo mais engraçado de pessoa, que é a pessoa que é engraçada sem falar nada. Sim. É parado, olhando pra ela, você ri. Então isso é incrível, isso Eu não sei se isso é uma ofensa. Não é de Não, forma tô brincando. alguma. Mas é assim, é realmente... Fui ofendida, mas tô no é um lucro. jeito- É tipo isso. É um jeito de olhar, Sim. é um tempo do silêncio, Sim. que é muito seu isso. É, Então eu realmente, concordo. absolutamente tudo fica engraçado você dizendo. Eu concordo. E acho, e aí a gente falando, já tô mudando o assunto rapidamente, mas eu acho que é isso também. Muitas pessoas me perguntam sobre o limite do humor. Eu acho que é possível fazer humor sobre absolutamente qualquer coisa. Mas lembrando que o humor é uma atitude política. E quando você faz o humor sobre qualquer coisa e você estabelece que a sua piada vai reforçar preconceitos, vai reforçar opressões, então você tá trazendo do humor, que é uma arma política, uma arma quase que letal contra as pessoas que já sofrem sobre isso, né? Mas sim, você tava falando da coisa. Esse papo já foi... fantástico, é É porque sobre do nada, a isso. militante aqui do lado. Eita, menina! Mas aqui a gente tá nessa gostoso, também. é gostoso, é gostoso. gostoso. Eu acho que a gente muda o mundo de diversas formas. É verdade. Cada pessoa dando sua porcentagem. Micro-revoluções, né? Exato. A gente vai fazendo micro-revoluções. Aqui no meu universo, eu faço uma micro-revolução que junta com a sua micro-revolução e a gente vai criando uma reação em cadeia, né? Que a gente muda o mundo todo. É, de Mas transformação. aí você falou outra coisa que eu me Eu interrompi. tava falando sobre o processo criativo, eu vou chegar nele Vai, já. vai. Que é assim, é isso das revoluções, né? Tem a hora de falar muito sério, Uhum. tem a hora de brigar e de lutar por um mundo Sim. diferente, e é importantíssimo, mas também tem o poder de fazer isso rindo, Isso é muito bom. de né? fazer pensar rindo, Uhum. de fazer refletir, mudar comportamentos das pessoas Sim. rindo. Sim. E isso é uma coisa que você faz, que o humor faz. Eu tô lembrando aqui de um conteúdo que eu ri muito na época do verão, que tinha essa coisa da chegada das pessoas, que a gente que é baiana, a gente adora, sim, né? Sim, Que a gente ama receber os turistas aqui, mas faz parte a gente brincar com a Sim, presença do sim. turista aqui também. Eu me lembro que você fez muito esse conteúdo Do consulado baiano. do consulado baiano. Era muito bom. Que é genial. E aí eu queria saber de onde é que vem essas ideias. Você tá parada e vem do nada. Olha, eu vou contar. O Consulado Baiano. O Consulado Baiano é um conteúdo que eu tenho no meu Instagram. E ele é basicamente uma pessoa que está autorizando ou não as pessoas entrarem na cidade, no estado, a partir do que elas dizem, né? O Consulado Baiano surgiu, olha só como foi. Por isso que eu digo, qualquer coisa me faz pensar numa ideia. Eu assisti um vídeo de Nandinha Costa, que a gente dirigiu juntos o clipe de Emanuele Araújo. Nanda Costa, atriz estourada. Eu falei assim, Nandinha, como se fosse, né? Eu finjo costume, mas eu fico em choque ainda até hoje. E aí Nanda postou um vídeo com as filhas dela, que não são daqui, mas elas estão morando aqui agora, né? Ela e Lanlan. E as filhas dela falavam sobre isso. Ela perguntava, como é futebol? Aí a filha falava, baba. Aí perguntava, o que você gosta de comer? A menina dizia farofa. Então, elas são cariocas e elas falavam coisas. Aí eu falei, essas meninas já são baianas. Eu pensei, e se a gente tivesse alguém que estabelecesse se a pessoa pode ou não ser baiana, sabe? Pode ou não entrar na cidade, pode então ou não entrar no estado. E foi assim que surgiu o Consulado Baiano. E aí eu sou uma pessoa que eu estudo muito, sabe? Qualquer coisa, se você me disser assim, Maga, eu quero um copo d'água. Eu não vou simplesmente, pega uma água, qual for. Eu vou pensar assim, pô, se Renata quer uma água, deixa eu pensar. Se ela tá agora apresentando o programa, talvez uma água um pouco mais fria, sabe? Eu sou uma pessoa que vai para o estudo para conseguir fazer aquilo bem feito, assim. Eu acredito muito na formação, na educação, como forma de fazer as coisas. E isso é um respeito a quem já está fazendo, sabe? Então eu acredito muito nisso. Então eu sou uma pessoa que vou meio que intuitivamente pro que é engraçado, mas também estudo para que o que é engraçado seja tecnicamente bom também, sabe? Isso é muito importante, porque assim, tem o talento, na minha opinião, tem o que a gente é bom Obrigada por essa fazendo, opinião. Tenho talento. Tem muito. Vou emoldurar essa opinião e colocar no meu quarto. Vai. Para você que está chegando agora, eu estou aqui com Magali Moraes, a gente está falando de humor, a gente está falando de arte, de processo criativo, e eu estou aqui elogiando, falando o óbvio, que é, você é muito talentosa, muitíssimo talentosa, mas tem o talento e tem o que a gente faz com o talento. E essa responsabilidade para com o nosso próprio talento é muito importante. E tem a ver com a autoestima também, né? A pessoa, a mulher, quem quer que seja, olhar para si e pensar, eu tenho esse talento e eu posso lapidar esse talento, eu posso fazer dele algo ainda maior e eu posso colocar essa voz no mundo. Então,
é um salto que acontece, né? E aí eu quero falar desse salto, porque assim, como eu conheço Magali do Velho Testamento, Eita, a meu gente se conhece há Deus. muito tempo. Cuidado, Renata Menezes. Não vou falar muita coisa. Não, vou não falar joga pouco. podres, não joga podres no ar. Vamos guardar. Mas você é fotógrafa lá desde assim, eu te conheci fotógrafa. Sim, sim. Você é uma mulher que tem muito talento. Rapidinho, eu acho que você me conheceu antes de ser fotógrafa. Tenho quase certeza. Meu Deus, então Você me tem conheceu, muito tempo. eu trabalhava na refinaria. A gente é jovem há bastante tempo, né, Magali? Eu trabalhava na refinaria, não era nem... Quer dizer, a fotografia sempre esteve ali, mas eu não era fotógrafa profissionalmente, não. Então eu vi muita coisa acontecer. Quando você chegou, tudo era mato. Tudo era mato. E isso também é bonito de ver. Como é bom e como a gente pode experimentar várias coisas. Porque eu acho que a nossa geração, especialmente, assim, é uma geração de mulheres que aprendeu que precisa ser uma coisa só. E aspas aqui, aspas, muitas aspas. Tem que dar certo numa coisa só. E isso é difícil, porque a vida não é assim, né? A vida tem... É fluida, né? A vida é fluida, a gente muda, os desejos mudam, as necessidades mudam. E às vezes, aprendendo uma coisa, a gente abre a porta para uma outra coisa, descobre que gosta e tal. Então, tem esse caminho profissional seu, que eu acho muito bonito. E é muito do nosso tempo também, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei nem mais que pergunta que eu ia fazer, já me perdi. Mas eu acho que era um elogio e era esse processo de falar como isso é exemplo também para muitas pessoas, né? Que experimentar uma coisa nova é importante e pode fazer mudar tudo, porque sua vida mudou muito. Total. Eu costumo dizer, não, eu aprendi com minha mãe que a oportunidade é um cavalo sujo de manteiga, que quando ele passa, sem sela, que quando ele passa por você, você tem que se agarrar de um jeito, porque qualquer coisa faz escorregar. Minha mãe também diz, eu vou falar isso aqui, os caos da Bahia. Minha mãe também diz que a oportunidade é um careca que só tem uma trança. Que quando ele passa, você tem que se agarrar. É isso, eu sou filha dessa mulher, né? Não tem como eu não usar o humor como forma de revolução também. Eu acredito nisso, Rê. Acredito mesmo, assim, que existe o talento. A pessoa muito humilde. Eu acho que existe o talento. Não, mas eu acredito mesmo, assim. Eu não quero ser... não quero falar só modéstia, não. Eu acho que tem um talento, mas eu acho que, de alguma forma, todo mundo tem um pequeno talento dentro de si, sabe? E acho que o que a gente vai fazer com isso é que faz diferença. E acho também que, sendo uma mulher negra, né? Que acrescentando essa outra forma de opressão que a sociedade coloca na gente, as oportunidades, quando batem na minha porta, dificilmente eu digo que não. Porque é quase que ancestral a ideia de que é melhor que eu faça isso do que correr o risco de não fazer nada, sabe? Mas aí é esse comprometimento que a gente estava falando mais cedo, que é, eu vou pegar essa oportunidade e o que é que eu vou fazer com essa oportunidade? Eu não posso deixar que essa oportunidade bata na minha porta e que, de alguma forma, eu simplesmente faça de qualquer jeito. Eu preciso fazer bem feito, não pelos outros, mas para que, de alguma forma, eu me sinta realizada com isso. E aí eu sou fotógrafa, né? Quando as pessoas perguntam, você é o quê? Eu sempre digo, eu sou fotógrafa. Apesar de também... Ainda tá assim? Eu respondo. Ainda tá É porque dizendo... a fotografia salvou minha vida. Um dia a gente vai no Cravinho pra eu te contar essa história. Tá bom, combinado. Aí esse você que tá ouvindo, essa vai ser segredo. Mas eu ainda respondo, eu sou fotógrafa. Quando eu preencho um formuláriozinho, sabe? Quando eu vou na clínica, profissão, eu coloco fotógrafa. É porque se eu for colocar, por exemplo, eu sou roteirista. Eu escrevi um roteiro pra uma série de um stream famoso. E aí, eu sou roteirista, então eu fui estudar sobre roteiro. Eu dirigi o clipe, eu tenho uma produtora audiovisual, eu faço muitas coisas. Mas a fotografia é o que salvou minha vida e a fotografia é o que me levou para isso tudo. Então, eu tenho muita gratidão à fotografia por ter salvado minha vida, mas também por ter me trazido para cá. Eu tô conversando com você aqui hoje, falando sobre humor, porque lá atrás, a Magali fotógrafa, de alguma forma, começou a trilhar esse caminho. Então, eu tenho muito respeito por esse lugar. Então, vou contar uma história rapidão. Eu sou casada, né, com Thaisa, e aí eu sou casada com Thaisa há 2 anos. Então, eu já cheguei, a família de Thaisa já me conheceu nesse mundo aqui. E aí, eu fui no Band Mulher. E aí, quando chegou lá no Band Mulher, eu estava falando sobre fotografia. Foi só para falar sobre fotografia, era o dia do fotógrafo e tal. A tia de minha esposa ligou para minha sogra dizendo assim, você não vai acreditar. Ela também é fotógrafa. Eu pensei, mas gente... Ninguém sabia. Foi muito gostoso, assim. Então, ser também fotógrafa, ser humorista e ser diretora, ser empresária também,
de alguma forma me ajuda, é como se todas essas coisas formassem quem eu sou. E isso faz eu estar em um lugar, estar no palco fazendo piada, mas ser atravessada pela fotógrafa, também pensar nessa luz, sabe? Também pensar como empresária, também pensar como público. Então é só muito gostoso, assim, ser eu acho que a palavra é multi, eu ia falar multi-artista, mas também não é só sobre artista, multitalentosa, porque Renata falou que eu sou talentosa. Multitalentosa. E eu vou, ó, já que a gente tá contando histórias, vou contar uma história hoje. Eu tô com um pigarro aqui, tá? Você que chegou agora, eu sou Renata Menezes, você tá no Band News Entrevista, e às vezes a apresentadora aqui, a locutora tá com pigarro. Mas eu vou contar uma história boa que eu gosto de compartilhar com todo mundo. Vai. Porque sempre volta na minha cabeça, é uma história de terapia. Eu estava um dia numa sessão da minha terapia com a minha terapeuta, falando sobre isso, sobre trabalho, sobre fazer muitas coisas, né? Eu também sou uma mulher que faço várias coisas. E aí a minha terapeuta, Vanessa, um beijo pra você. Vou mandar pra mim também. Manda, Selma, manda. um beijo. Deus te abençoe, Selma. Amém. Graças a você eu não ando pelada na rua. É isso, esse pessoal que cuida da nossa cabeça, né? E aí Vanessa me disse assim, minha terapeuta, cuidado pra não abrir mão da abundância só porque a escassez você consegue controlar. Eu vou repetir para você que está em casa, para você que está, pare aí o que você está fazendo, está no carro, cuidado, até para atenção, porque é uma frase tão poderosa que você está dirigindo para você não perder a atenção. Cuidado para você não abrir mão da abundância só porque a escassez você consegue controlar. Pausa dramática. Muitas vezes a gente fica com mais medo de tudo dar certo do que medo de dar tudo errado. Porque a vida é mais difícil quando a gente é mulher mesmo, e a depender de que lugar você está na escala de opressão feminina, que é imensa, o medo aumenta. Então, acho que a gente acaba tendo, por proteção, um pensamento mais apequenado, por proteção mesmo, que é assim, mas eu já tenho isso aqui. Sim, vou me apegar. Vai que é só isso, meu Deus, eu tenho que agradecer, porque não diminuindo as nossas conquistas, né? E muitas vezes a gente tem resistência a abraçar o maior que a gente pode ter. Porque assusta, né? A gente está começando a falar disso tem poucas décadas, né? E a olhar para outras mulheres em espaços de poder. Então, eu acredito muito, e é por isso que trazer mulheres para falar, para a gente conversar sobre ser grande, é importante, porque isso vai criando repertório na nossa cabeça de abundância feminina. Então, acho que você é um exemplo disso. É um exemplo de abundância, de quem escolheu o muito. Porque são muitos talentos em muitas áreas, e a gente pode sim ser multitalentosa e ter muitos negócios e fazer muito dinheiro. E ser rica, né? Rica, próspera. Exatamente. E Rê, vou falar uma coisa pra você. Acho que o nosso papel é esse também. Então, ontem a gente no Band Mulher, no programa Band Mulher, na Band, você me colocou pra ler um TP pela primeira vez. Eu nunca tinha lido um TP. TP, para você que está ouvindo e não sabe, é o teleprompter, é o que a gente lê quando a gente está olhando para a câmera, porque a gente não decora tudo aqui que a gente fala, né? Então, o teleprompter é um equipamento audiovisual que ajuda a apresentadora ou apresentador a falar o texto do programa. Aí ontem, depois da explicação maravilhosa de Renata Menezes, ontem Renata Menezes me colocou para assistir, para ler o teleprompter ao vivo no ar, no programa da Band. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que são esses gestos que nós fazemos, que de alguma forma é a nossa micro-revolução. É você pegar uma mulher que nunca fez aquilo e dizer, vá, se jogue. No momento que a gente faz isso, é muito essa lógica de a gente sobe, uma sobe e puxa a mão da outra, né? Então eu acho que cada passo que a gente dá, a gente precisa saber que eu preciso trazer alguém comigo, mesmo que seja uma pequena oportunidade. O que a pessoa vai fazer com essa oportunidade, ok. Daí pra frente, ok. Mas acho que é sobre isso. Acho que mais do que na teoria, eu acho que ontem você mostrou isso na prática também, sabe? Quero te agradecer muito. Obrigada pelo carinho das palavras. E assim, é um prazer, é uma alegria. Quanto mais espaço para você brilhar, melhor. Não só para mim, não só para você, mas para a nossa sociedade inteira. Obrigada pela sua presença aqui. Eu conversei com Magali Moraes, humorista, fotógrafa, mulher de negócios, diretora, dançarina nas horas vagas, bailarina. E uma mulher que vale a pena a gente acompanhar, não só porque o conteúdo é incrível, o conteúdo na internet, mas também o conteúdo interno, o conteúdo da cabeça, as coisas bonitas que você tem para falar. Volte sempre, a casa é sua. Obrigada, Rê. Band News Entrevista vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.
Band News Entrevista de volta nessa manhã de sábado. A gente está hoje num programa muito especial, conversando com mulheres incríveis sobre temas importantes que passam por visibilidade, empoderamento. A gente está falando de ocupar espaços e a gente também está falando hoje de celebração. E é por isso que eu estou recebendo aqui Mãe Diana de Oxum para falar da 13ª edição do prêmio Mulheres Negras Contam Suas Histórias. Já são 13 anos premiando mulheres que fazem a diferença. Seja muito bem-vinda, Mãe Diana. Prazer lhe receber aqui. E eu queria começar já perguntando dessa 13ª edição, mais de uma década aí premiando mulheres, né? O prazer é todo meu estar aqui com você nesse sábado. Eu peço a Gomojubá, a minha mãe Oxum, e a todas as Iabás, pelo dia que é de hoje, né? Iluminado, que a gente possa ter um repleto dia de muita felicidade, muita harmonia. Que alegria, assim seja. Quanto ao prêmio, esse prêmio ele começa quando eu sofro violência doméstica, né? Eu sofri uma violência doméstica, eu não sabia que a violência doméstica era também a psicológica. E quando eu percebi isso, eu resolvi romper aquela bolha e larguei tudo, saí da minha casa e fui tentar me refazer. E aí entrou a Lei Maria da Penha, né? E quando eu retorno à minha casa, depois de 8 meses, eu transformei minha dor, né, em alegria, porque eu queria saudar as mulheres da minha comunidade. Na época eu morava na Rua do Céu. E aí eu fiz uma semana de ação social e acabo com uma boa filha de Oxum, fazendo um show. E aí estava aí o Cavalho e Galdo Beco, elas cantaram pra gente e a gente premiou algumas mulheres da comunidade. Dessa época em diante, depois disso, eu comecei a galgar teatros. Uau! É muito poderosa essa história, Mãe Diana. É muito bonito ouvir isso. Me emociona até. E com certeza quem está ouvindo a gente, está em casa, está no carro, ou está acompanhando essa conversa pelo YouTube, se emociona também. Porque eu lhe pergunto a história de um prêmio poderosíssimo que há mais de uma década celebra mulheres, mulheres negras que contam suas histórias. E é uma história que nasce de uma violência, de um processo de dor, né, de um processo de... que nós mulheres, né, estamos expostas, infelizmente, na nossa sociedade. Então, a senhora transformar essa experiência numa experiência de força, de celebração, não tem nada mais feminino do que transformar isso, a dor na abundância e na transformação. Então, eu quero lhe parabenizar antes de mais nada, porque é uma trajetória de virada muito grande. E o prêmio é Mulheres Negras Contam Suas Histórias, porque é o relato de várias mulheres contando a sua história, que quando a gente para ouvi-las, todas elas, as histórias são iguais. De Exato. Dor, de sofrimento, quando você se inibe, mesmo que seja uma mulher potente, acadêmica, mas ela tem as suas dores, né? O apagamento, muitas vezes ele nos faz isso. Nossa, sim. E hoje a gente está tendo alegria aqui no nosso programa. Esse é o nosso terceiro bloco. Das nossas 3 entrevistadas de hoje, incluindo a senhora, são mulheres negras. E a gente estava falando disso, estamos falando disso desde o início do programa, né? Dessa necessidade de trazer para o protagonismo a arte das mulheres negras, o olhar das mulheres negras, a potência em diversas áreas de conhecimento, como isso é um dever, uma obrigação da nossa sociedade e como isso transforma o mundo. E antes da gente começar aqui, antes de voltar do intervalo e começar a nossa conversa, a gente rapidamente estava conversando sobre a beleza que é premiar, colocar luz, aplaudir, celebrar, porque isso cria uma energia de transformação social, né? Muitas vezes a gente precisa falar da dor, do que está acontecendo, do que precisa mudar e ser transformado, mas é muito bonita a iniciativa do prêmio de olhar para o que está dando certo, de ouvir essas histórias de quem faz a diferença na sociedade. É premiar mulheres vivas, né? Premiar o nosso potencial, que é botar essas mulheres no pódio. Sim. Para a senhora, como é, assim, né? Já estamos indo para a 13ª edição. O que é que passa na sua cabeça em cada edição, assim, a cada ano, ver acontecer esse prêmio? Eu te juro, assim, que para mim é uma emoção muito grande, né? Cada ano que passa, o prêmio vem crescendo, ele vem ganhando uma forma. Eu digo assim sempre, esse prêmio hoje, ele está adolescente, 13 anos, né? Está na adolescência dele. E eu fico muito feliz porque
cada mulher que a gente vai trazendo, fazendo um diferencial, porque essas mulheres, elas têm uma história, e nessa mesma história dela, é uma grandiosidade mesmo. Elas contam as histórias dela e sai daquele prêmio potente, porque quando ela começa a entender que ela tem uma existência muito grande aqui na Terra. Exatamente. Muitas vezes a trajetória das mulheres é tão poderosa, mas o dia a dia é tão corrido que a gente esquece de se celebrar um pouco, né? Então, eu acho que colocar essas mulheres para contarem suas histórias e dizer sua história importa, sua história faz a diferença, é muito poderoso, não só para elas, mas para quem escuta também, né? Para quem se vê na história dessas mulheres. Sim, e elevar essas mulheres para um local de pódio mesmo, de elegância, de sofisticação, botar a mulher assim como uma rainha, né? Celebrar e colocar ela no pódio de verdade e mostrar o quanto ela transforma as vidas. É as rainhas que nós somos, né? E é tão bonito, é tão poderoso. São 10 mulheres negras homenageadas a cada edição. A cada edição. Já aconteceu de algumas edições ter 13, ter 12. É muita mulher maravilhosa, às vezes é difícil, né? Porque Escolher só 10. nós tiramos 30 mulheres para tirar 10, né? E ela passa por uma seleção, né? Pela sociedade civil, ela está lá, ela vai ouvir a história daquela mulher para poder ela ter uma noção de quem é essa mulher. Então, essas mulheres elas vêm pela academia, né? Educação, pela própria saúde, mulheres da saúde, mulheres que estão nos terreiros de candomblé, mulheres que estão nas comunidades. Então, são várias cadeiras que essas mulheres ocupam. É muito importante isso aqui. Eu tô aqui com minha colinha de jornalista, né? Que a gente faz o nosso dever de casa. E eu achei muito bonito, assim, que esse prêmio, quando eu li aqui na divulgação, ele tem como principal objetivo reconhecer e destacar a importância do trabalho dessas mulheres em diversos setores da sociedade, apesar da falta de recursos e apoio em muitos casos. Porque não é só uma mulher lograr êxito, é o quanto muitas vezes é mais difícil para uma mulher ter êxito em algum setor, porque o caminho a gente sabe que é mais complexo, né? Isso, mulher preta. Mas assim, por mais difícil que seja para nós, mulheres pretas, a gente pensa nas nossas mulheres que vieram antes de nós, né? Que lutaram tanto. E celebrar dia 25 de julho, que eu digo, é uma celebração, né? É celebrar as nossas antepassadas, nossas mulheres que vieram antes de nós, a Maria Filipa, Dandara, né? Teresa de Benguela, porque aqui na Bahia, aqui no Brasil, nós celebramos sim a Teresa de Benguela, uma mulher que fez com que isso tudo acontecesse. Ela conseguiu, dentro do quilombo, governar por 20 anos. E aí, quando a dor está muito forte, né, são muitas superações que a gente tem para poder montar esse prêmio, para poder exercer, para poder trazer esse prêmio assim, 13 anos, é difícil, não é fácil, não. Aí eu penso, quanto tempo Teresa de Benguela fez, quanto tempo ela caminhou ali para poder fazer o quilombo se transformar. São 20 anos. Eu tenho que continuar. Porque eu tenho que fazer aqui para que a minha neta, minha bisneto, tataraneto, chegue aqui e possa caminhar com mais pleno, né? Porque papel de destaque na sociedade nós não temos, mas a gente tem que arrombar as portas, tem que empurrar os portões e sentar na cadeira da rainha. A cadeira da rainha. E a nossa história não começa quando a gente chega aqui, né? A gente herda da ancestralidade e ela também não termina quando a gente vai embora, a gente também deixa, e a senhora com certeza deixando um legado poderoso, muito lindo de liderança. A senhora falou do dia 25 de julho, para você que está em casa, está ouvindo, a gente está no carro, né? Eu estou aqui com Mãe Diana de Oxum, a gente está falando do prêmio Mulheres Negras Contam Suas Histórias, e o prêmio acontece dia 25 de julho, se você não sabe, esse é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É um dia todo ano para a gente olhar para a potência e a luta também, né, que é ser uma mulher que vive a nossa realidade aqui. E é bonito isso que a senhora traz, que é, vamos celebrar, vamos não só olhar para a dificuldade, mas vamos olhar para as conquistas. E isso é um exemplo muito grande para todas as mulheres. Eu tenho certeza que nesses 13 anos o exemplo fica muito poderoso, a gente olhar para mulheres sendo celebradas, cria essa energia de esperança, de que nós também podemos ser celebradas o tempo inteiro. Então, isso é tudo muito lindo, muito bonito. Eu quero saber como é que está para esse ano. Essas mulheres premiadas, elas serão reveladas no dia
ou a gente vai saber antes quem elas são? Agora, assim, o mais importante é que essas mulheres que já passaram pelo prêmio é uma corrente, uma rede, né? Uma rede de apoio, uma para outra. E quando nós temos algumas dificuldades, algumas demandas, a gente vai acionar aquela mulher que está ali, mulher que está ali no poder, mulher que está ali na periferia. Olha, eu tô com essa demanda assim, dá para a gente poder fazer juntas? E nós vamos juntas, né? Esse ano, o prêmio já foi revelado. Teve um jantar chiquérrimo, no Palacete Tira Chapéu, onde já foi lançado o nome das 10 mulheres. Né? Não me pergunte aqui, porque quem quiser saber vai ter que claro, vai ter que procurar direitinho tudo, até para conhecer a história de cada uma dessas 10 mulheres, isso é importante. E dia 25 é o dia que elas vão receber a honra, o prêmio, a celebração. Mas essas mulheres que estão escolhidas são essas mulheres poderosas, potentes, mulheres que estão em ascensão, mulheres que estão dentro das periferias, fazendo o seu melhor, mas está ali. Com recurso, sem recurso, elas estão ali fazendo o seu melhor. Isso é muito poderoso. Quero lhe parabenizar muito. Você que está chegando agora, está acompanhando a gente, ligou seu rádio, está no carro, está em casa. Sábado de manhã, aquele dia de botar a casa em ordem, de organizar a vida. Enfim, é um prazer ter você aqui escutando a gente. A gente está falando da edição, 13ª edição do Prêmio Mulheres Negras Contam Suas Histórias. Mãe Diana de Oxum está aqui comigo. E tem uma coisa muito maravilhosa sobre esse prêmio que acontece no dia 25, lá no Palacete Tira Chapéu, no centro, que é esse lugar lindíssimo, digno dessas mulheres que vão receber essa premiação, e a entrada é solidária. Sim, então sim. Também tem esse movimento que gera mais movimento de prosperidade, de cuidado para a nossa sociedade. A entrada ela é solidária, mas a gente tem também um ato de doação, que cada pessoa que possa estar no prêmio levando um pouquinho de si, leve também uma lata de leite, porque esse leite vai ser doado a algumas instituições de caridade. Essas instituições são reveladas sempre no dia, porque as mulheres fazem um apanhado de instituições, tiramos 2 ou 3 para poder levar esses leites. Então, assim, ele é um prêmio que celebra, mas também é um prêmio que doa. Isso é muito bonito. E vai girando essa energia, né, da prosperidade, isso, da abundância, da beleza, que é a coisa mais feminina que tem, né? O que é mais, vai girando mais, vai gerando mais abundância, mais prosperidade. Isso é muito especial. Eu digo sempre que é gerar a madrepotência. Que a mulher preta, ela gera essa madrepotência. Ela não gera só os seus filhos. Tem um ditado em Urubá que diz assim, né, que a mulher de axé, a mulher preta, ela tem o seu filho, mas ela cria o filho para o mundo, porque ela sozinha não consegue criar o filho dela. Ela tem que deixar que Oxum crie, ela tem que deixar que Oiá também tome conta, e que Nanã possa também acalentar. Então, fazer isso é gerar filhos, é gerar prosperidade, é encaminhar outras mulheres, né, para esse mundo que muitas vezes a gente não consegue entender a crueldade, essa questão do racismo, né? Sim. Que está aí, tantas mulheres sendo mortas, tantas mulheres sendo executadas, né? E nesse momento a gente celebra a mulher que está ali viva, que está lutando para conquistar e fazer algo diferente. Com certeza, isso é muito maravilhoso, muito poderoso. A senhora estava falando lindamente desse lugar também da mulher de axé. E isso é muito especial. Eu queria que a senhora falasse um pouco da Associação de Terreiros da Bahia, que é a organizadora do evento, sim, né? Sim. Também essa importância dessa proteção, desse cuidado e dessa celebração do povo de axé, do povo de santo. A Associação de Terreiros da Axé, ela está em 13 anos também, né? São 13 anos, também está adolescente, na adolescência dela, mas eu digo que a associação ela vai além da religiosidade, ela vem pela cultura, ela vem trabalhando na educação, porque a gente se preocupa muito em colocar e fazer o melhor dentro da sociedade de matriz africana, porque juntos nós seremos muito mais fortes. E hoje a associação, ela desfila muito em cima de muitos editais, né? Então, nós participamos agora de edital, estamos entregando o edital da Paulo Gustavo, que é a Cidade de Patrimônio, onde os bens imateriais da cidade de Salvador foram executados e foram passados por minhas mãos e salvaguardando os 3 bens, Festa de Iemanjá, Capitães Navais e Samba Junino. Então, foi uma honra assim, imensa ter trabalhado nesse projeto, feito essa salvaguarda e ter ouvido os detentores desses bens, porque esses bens nos pertencem.
os bens que vieram com os nossos, né, de África para o Brasil. E aqui eu disse assim, nossa, que potencialidade, o que Oxum fez comigo, me colocou nesse hemisfério para poder fazer esse projeto magnífico. E foi um aprendizado participar de ouvir os meus, saber todas as demandas que estão ali. Então, a associação ela vem nesse processo educativo, cultural, né, e religioso. Hoje também, a gente também está no processo da Umbanda, né, porque eu sou mulher de candomblé, mas também entendo que a Umbanda é um braço do candomblé. E a gente já está no terceiro encontro da Umbanda, agora em setembro. Trouxemos ano passado 10 estados. Uau! 13 municípios e 2 países para Salvador. A primeira caminhada da Umbanda foi feita aqui. E a associação, mesmo adolescente, com as pernas curtas, mas a gente vem caminhando para poder alongá-las, né? Ai, muito obrigada pela sua presença aqui. É inspirador, é inspiradora a sua presença, é inspiradora a sua existência. Principalmente hoje conhecendo essa história desde o início, uma história de superação, Sim. uma história de transformação. Então, quero desejar, assim, que a associação e o prêmio, que tem 13 anos, assim, achei bonito a senhora falar muito de adolescência. Estamos com 13 anos, estamos na adolescência. Imagine você estar aí acompanhando a gente quando chegar na maturidade. O que não vai ser? Que coisa linda, que potência, porque já há tantas realizações. Então, Mãe Diana de Oxum, quero agradecer demais a sua presença aqui no Band News Entrevista. A casa é sua. Volte sempre que quiser. É sempre uma alegria e um grande aprendizado, não só para mim, mas com certeza para todo mundo que acompanhou. Ouvir a sua sabedoria, ouvir a sua potência, e que bom que essas mulheres vão ser celebradas mais uma vez, mais 10 mulheres celebradas aí no Prêmio Mulheres Negras Contam as Suas Histórias. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço demais estar aqui com você hoje, a sua delicadeza, a sua educação, né, em conduzir tudo isso com tanta suavidade, porque falar desse prêmio é falar de nós, mulheres. Eu que agradeço, viu, pela presença e pelo elogio gostoso. É um prazer, viu? E você que está aí, um beijo muito grande. O Band News Entrevista vai ficando por aqui. O programa de hoje foi especial, só mulheres incríveis. São sempre convidadas e convidados incríveis, mas nesse sábado, olha, a gente se superou na presença poderosa das mulheres aqui. Eu te espero de segunda a sexta no Band Mulher, 1h30 da tarde, e todo sábado, 9h20, aqui na Band News Salvador, para a gente conversar mais. Um abraço, ótimo final de semana e até a próxima.